Olá, gente. Aqui Valber Oliveira, residente da Residência em Segurança da Informação pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Samsung e o Instituto CID. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas análises de estatística, como por exemplo, métodos de medida de tendências centrais e medida de viabilidade, tabela de frequência, enfim, algumas análises estatísticas em cima de um dataset realizado e criado na atividade 1. Essa atividade aqui ela faz parte de uma atividade da disciplina de mineração e ciência de dados da residência. Então, esse aqui é o vídeo 2. A gente já tem pronto um dataset, certo? Proveniente lá do vídeo 1. Esse dataset a gente vai chamar aqui de DF Câncer. Tá vendo aqui, ó? Na realidade, a gente vai fazer aqui, nesse momento, a leitura dele. Ele tem o nome de informações, underline câncer, ponto CSV. Nós vamos extrair ele para dentro de uma variável que a gente vai chamar de DF câncer. Aqui a gente vai imprimir, está aqui a carinha do rapaz, certo? Aqui como estão os dados, que foi criado lá no trabalho 1. E agora a gente vai, sobre esses dados aqui, executar as medidas, e a análise estatística. Vamos começar pelo item A, que solicita que a gente faça uma estimativa de parâmetros, que são as medidas de tendências centrais. A gente começa pela estimativa da média, que a gente trabalha em cima da média, certo? A gente vai criar aqui funções para poder tirar a média dessas colunas aqui, ó. Tá vendo? A média do índice de desenvolvimento humano, a média do incidência de câncer, a média da mortalidade de câncer. Logo abaixo, a gente vai fazer a impressão desses elementos. Até que ninguém vai imprimir, porque é para não poder deixar o código muito grande. Mas aqui embaixo, ao executar, a gente tem aqui a impressão exatamente dessas medidas. Mais embaixo aqui, a gente entra com o código para poder tirar a estimativa da mediana. Então, aqui a gente já puxa, certo, a mediana. Logo abaixo a gente faz o cálculo da mediana, A gente faz a impressão dos dados, tá vendo aqui, ó? E aqui a gente passa agora para a estimativa da viabilidade e medida de dispersão. Ao executar esse código aqui, a gente começa a ter esses dados aqui para poder a gente criar alguns gráficos lá na frente. Então a gente tem aqui a estimativa do desvio, certo? Ó, de todas as tabelas, as colunas da tabela, a coluna de índice de desenvolvimento humano, a coluna de incidente e a da mortalidade. Lembrando que aqui aparece 2 de cada, em função de eu ter aqui sobre a taxa mundial, para a idade, e aqui a taxa real. Então, no final, eu tenho todos esses dados aqui, e aí eu decidi colocar eles aqui em um novo data frame, tá vendo? Para poder facilitar, organizar em tabela. Então, aqui a gente vai exibir o data frame com os resultados dos respectivos desvios. Então, esses aqui são os desvios, de todas essas taxas aí, ó. Então, deixei já organizadinho para poder facilitar a visualização. Logo abaixo, eu vou criar o desvio absoluto médio ou a média de desvio absoluto. Então, aqui eu já crio nesse campo aqui as funções para me dar todo esse resultado. Mais abaixo eu faço a impressão aqui, e aí eu entro agora com a variância. Novamente aqui eu faço o cálculo da variância, utilizando sempre a mesma tabela e os mesmos valores. E aqui ele me traz embaixo a variância. Tá vendo aqui embaixo eu tenho, então tá aqui a variância do índice de desenvolvimento humano, a incidência da taxa padronizada pela idade, a incidência em taxa bruta, a mortalidade com taxa padronizada pela idade e mortalidade e taxa bruta. E eu venho aqui para o desvio padrão, sigo a mesma metodologia, certo? Aqui, aplicando as fórmulas e no final tendo como resultado os dados referentes ao desvio padrão. E aqui embaixo eu trago o desvio padrão já impresso. Tá vendo? Desvio padrão do IDC, da incidência com taxa padronizada, incidência de taxa bruta, mortalidade de taxa padronizada, mortalidade de taxa bruta. E abaixo eu tenho o item com a tabela de frequência. Eu trago aqui a impressão das principais frequências para que a gente possa fazer aí a visualização.
E aqui eu tenho um cálculo da frequência por coluna, certo? Cada um desses elementos. E mais abaixo aqui eu coloco para imprimir, depois é só tirar aqui o comentário que a gente vê ela impressa. E aí eu parto depois para o item C, que é o histograma. Então eu trago aqui o histograma do índice de desenvolvimento, né? Histograma da incidência sobre a taxa padronizada, a incidência real, mortalidade real. Depois eu venho aqui para o item B, que é o Blockspot. Esse aqui eu trago, nesse campo eu trago o gráfico, né, que é o Blockspot, onde me dá aqui os percentis, me dá a média, a mediana, né, o ponto inicial, mínimo e o máximo. Em seguida, eu ploto aqui o que é plot, certo? Esse aqui é a função que vai me trazer o que é plot. Aqui embaixo eu tenho uma impressão desse gráfico para que a gente possa melhor visualizar. Aqui está, né, eles. E aí eu trago de cada um a incidência. Aqui começa com a incidência, com a taxa padronizada. Depois eu trago ele com a incidência, com a taxa real. Aí eu venho ele com a mortalidade. Aí eu imprimo também ele com mortalidade e taxa real. Então observe que são duas taxas aqui. A taxa padronizada por idade e a taxa real. E aqui são os gráficos dele, né? E aqui eu puxo a correlação deles, né? Aí eu puxo uma tabelazinha aqui, onde eu vou trazer a correlação do índice de desenvolvimento, né, humano com a incidência sobre a taxa padronizada por idade, a incidência real, a taxa de mortalidade padronizada pela idade e a mortalidade real. Aqui embaixo eu tenho o meu gráfico, certo? De correlação. Então está aqui ele, a gente já pode observar que a diagonal sempre vai dar igual a 1, e aí a gente tem aqui as relações. Por fim, aqui eu tenho o best fit distribuição, né? Eu trago deles aqui todinho também, aí eu vou plotando da incidência, né, do índice de desenvolvimento, ploto da incidência sobre a taxa de padronizada por idade, ela sem ser padronizada, real, aqui, e aí eu faço o mesmo para a taxa de mortalidade, tanto real como mortalidade por padronização e por idade. E é isso. Então, finalizo por aqui e a gente vai agora para o próximo passo, que seria o trabalho 3. Ok? Muito obrigado.